Olá, hoje no nosso programa tem bate-papo sobre mulheres e a política. Eu vou conversar com Eliana Bayer, que é deputada estadual do Rio Grande do Sul. E tem ainda uma conversa sobre implante capilar. Aliás, a gente vai entender sobre implante de cabelo, barba, sobrancelha. Eu falo sobre esse assunto com o doutor Otton Cavalcante, que é cirurgião capilar. Então não sai daí, o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados que a gente sempre recebe. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Temos Instagram, Facebook, está aparecendo aí para vocês. E o nosso canal do YouTube, que é o Hit TV. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Através dele você sempre acompanha a nossa programação em tempo real e pode assistir também a todos os programas que já foram ao ar. Enquanto o programa acontece, eu te espero também no meu Instagram, @JaqueStefano. Se você ainda não me segue, é mais uma maneira da gente ficar pertinho, em conexão. Por ali você acompanha sempre os bastidores, o programa ao vivo e o meu dia a dia. E se você tiver dúvida e quiser participar, deixar sua pergunta ou até mesmo o seu comentário enquanto o programa acontece, eu espero você no nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 3337 5886. A qualquer momento você envia sua pergunta ou faz o seu comentário. E agora eu vou conversar ao vivo com o Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com a Eliana Bayer, que é deputada estadual do Rio Grande do Sul. Vai falar um pouco com a gente sobre a participação feminina nessa questão que envolve política. A gente tem tantas perguntas sobre esse assunto. Tudo bem, Eliana? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? Uma alegria estar aqui hoje junto com vocês, falando um pouquinho desse tema que é tão relevante. Agora que nós estamos encerrou o mês de março e iniciamos o mês de abril, e nós devemos relembrar que todos os meses são os meses das mulheres, né? Que não é só o mês de março que nós devemos falar sobre esse tema e relembrar da importância e da relevância da mulher no papel da sociedade brasileira. Olha, eu acho muito bacana, eu acompanho você nas redes sociais, Eliana, a gente já se conheceu pessoalmente. Eliana esteve um tempo aqui em São Paulo com a família, trabalhei com o marido dela, acompanhei milagres e gosto de falar sobre isso. A gente está falando de uma mulher real, uma mulher que é esposa, que é mãe, que tem ministério, que é mulher de Deus e que também atua na política. E eu quero começar entendendo, Eliana, porque às vezes a gente pensa numa mulher na política, numa mulher até utópica, numa mulher muito distante da dona de casa, da mulher que é mãe, da mulher que é obreira, da mulher que é esposa. Como que você foi parar na política? Conta pra gente. Jaque, que loucura tudo isso, né? Mas é uma mulher real, realmente, como tu falou. É uma mulher que viveu e vive milagres. E hoje eu digo assim, que eu vivo o extraordinário de Deus. E que eu entrei na política por propósito de Deus. Por entender que nós precisamos ser representantes dessas mulheres. Da mulher dona de casa, da mulher mãe, da mulher aquela que é a esposa, que é a conciliadora. Eu também tenho o meu ministério dentro da igreja e essas mulheres precisavam continuar com a sua voz e a sua representação aqui na Assembleia Legislativa. Então, quando o nosso missionário R.R. Soares me fez o convite e disse que era de Deus e que ele sentia que era um propósito de Deus para minha vida, cumprir mais essa missão, eu confesso para vocês que no primeiro momento deu aquele friozinho na barriga, veio aqueles pensamentos de muita responsabilidade, que eu sei que não é fácil, né? Mas eu me lancei na brecha, porque em tudo na nossa vida nós devemos nos lançar na brecha, né? E eu me coloquei à disposição, então, do reino de Deus e se for essa a vontade de Deus, eu sempre falava, né? Tudo vai se concluir. E no dia 2 de outubro, então, do ano passado, de 2022, no dia do meu aniversário, né? Um dia real na minha vida, assim, o Senhor me presenteou com esse mandato. E eu sempre falo que eu estou aqui na Assembleia porque eu recebi uma procuração do povo gaúcho para representá-los, para ser a voz,
para continuar um trabalho que foi iniciado em 2014 com a deputada Lisiane. A deputada Franciane depois veio em 2018 e hoje, né, ela está então em Brasília como deputada federal. A deputada Lisiane segue o seu projeto também em Brasília junto ao senador Mourão. E eu então, Deus abrindo esta porta, né, para mim estar aqui na Assembleia Legislativa. É tudo novo. É uma novidade para mim que eu não estava habituada, mas confesso para vocês que eu estou aprendendo a cada dia e estou com muita alegria no meu coração, já que muitos projetos e tudo aquilo que a gente aprende na essência da palavra de Deus eu tenho conseguido colocar em prática aqui nesse lugar. Acompanho também a deputada Lisiane e eu vi nos últimos anos, principalmente pelas redes sociais, até por conta da nossa distância física, eu acompanhei a sua atuação. Então, não é que simplesmente o ano passado você concorreu, você já estava engajada em questões políticas, você já vinha trabalhando. Quando eu percebo o seu modo de falar, o seu modo de se posicionar, eu entendo, vendo aqui isso não só como uma profissão, mas também como seu ministério. E eu digo muito isso, Eliana, a gente é vários papéis. E eu gosto de usar realmente a gente é. Porque ao mesmo tempo que você é mãe, que você é esposa, que você tem uma atuação junto ao ministério, você também agora é deputada. Então, é sobre tudo isso, é sobre exercer esses vários papéis e entendendo o que Deus quer. Quais foram os principais desafios, não só agora nessa eleição, mas nos últimos anos? Com certeza, já que eu acho que, primeiro de tudo, o maior desafio é a gente entender qual é que é o propósito de Deus para a nossa vida, né? O que Deus realmente quer de cada um de nós, seja como parlamentar, seja como apresentadora, seja médica, seja a professora. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, né? E esses últimos anos realmente foram desafiadores. E toda vez que eu relembro a minha trajetória, eu vejo que em tudo Deus estava preparando realmente uma mulher que hoje estaria representando, que estaria com o mandato nas mãos. Porque eu passei em 2016, né, a Jaque acompanhou lá com a gente em São Paulo, eu passei por uma grande transformação na minha vida sendo mãe de uma criança prematura, que eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu só sabia que eu era dependente totalmente de Deus. Então, a partir daquele ponto ali, eu vi que realmente a minha vida toda deveria estar baseada no plano perfeito de Deus. E tudo tem se cumprido já, que tudo tem se construído assim. Eu já trabalhava, né, todo mundo sabe, dentro da igreja, nos projetos sociais, sempre fui muito engajada. Através desse meu testemunho com a Lisa, eu criei, há 5 anos atrás, um projeto social que se chama Mães Solidárias. E nós ajudamos futuras mamães que vivem em situação de vulnerabilidade social. Eu tinha esse projeto, eu sempre trabalhei as causas sociais e eu vi uma oportunidade também de ampliar. Porque quando tu é um parlamentar, tu consegue abrir portas que até então não eram viáveis para nós, né? E hoje eu consigo então trazer muito disso da minha essência, consigo trazer muito desses projetos para dentro da Assembleia, para dar uma continuidade no nosso trabalho, que eu gosto muito de trabalhar na pauta das mulheres, né? É uma pauta de grande relevância aqui na Assembleia Legislativa, inclusive nas 2 semanas atrás, eu lancei a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher. É uma frente que trabalha, que hoje a gente fala em saúde da mulher, é muito amplo falar sobre isso, porque muitas vezes, já que tudo está linkado uma coisa com a outra, por a mulher não estar vivendo o seu propósito, o seu projeto, aquilo que Deus tem para ela, muitas mulheres estão vivendo em depressão, em ansiedade, e isso desencadeia outras doenças, né, como o problema de coração, né, essas questões todas. Então, dentro desta frente parlamentar, eu estou conseguindo ampliar e trabalhar muito sobre isso com as mulheres e não deixando de cumprir a minha missão também de levar as boas novas do Senhor sempre, né? Também aqui na Assembleia, logo estarei lançando a Frente Parlamentar em defesa
dos direitos da pessoa com autismo, que hoje é um tema, até ontem, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. É um tema relevante que nós precisamos conversar. Mães reais, né? Mães que precisam de um cuidado, e eu como mãe, como passei um problema também, consigo ter essa dimensão e trabalhar como parlamentar, tendo esse olhar voltado para a humanização dessas mães, dessas pautas e de políticas públicas relevantes para essa família, né? Logo, logo também estaremos lançando a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio, onde a gente quer trabalhar também uma pauta muito forte, latente. Hoje, os índices dos jovens que cometem suicídio são altíssimos no Brasil. E a gente precisa falar sobre isso, sobre políticas públicas para ele, e também é algo que eu trago de casa, tendo uma jovem dentro de casa, conhecendo esse âmbito, eu tenho propriedade para conversar e falar sobre isso, né, Jaque? Então, a gente tem construído, tem sido desafiante, né? Desde antes, no passado, só como mãe, como esposa, como dona de casa, eu tinha o meu desafio diário. Hoje, claro, aumentou ainda mais, porque eu represento tantas outras donas de casa, tantas outras mães, tantas outras esposas, dando voz diariamente na Assembleia, então eu vejo que as minhas responsabilidades aumentaram ainda mais. Mas em tudo que fizermos e colocarmos o Senhor em primeiro lugar, eu tenho certeza que nós seremos grandes vitoriosos. Deputada, a gente fala de algumas causas que, na verdade, a gente está conseguindo trazer luz nos últimos anos. Quando a gente fala do autismo, nosso programa esse ano vai fazer 16 anos. Há alguns anos a gente não tinha nem muito espaço para falar sobre isso. As mães tinham ainda menos acesso, mas eu tenho algumas amigas que têm filhos com autismo e eu vejo ainda uma grande dificuldade de entendimento da sociedade, de tratamento inter e multidisciplinar gratuito. Então, as mães me falam que até conseguem, só que não é num lugar só. Elas têm que ir para um lugar, num canto, num dia da semana, no outro dia para terapia, na outra ponta da cidade, e daí vai para, às vezes, precisa ir para uma cidade próxima para fazer fono. Então, a gente poder falar sobre esse assunto, lógico que a gente está falando aí sobre a realidade do Rio Grande do Sul, mas quando a gente pensa em Brasil, trazer à luz, falar sobre assuntos sobre esse e pensar em políticas públicas, vai beneficiando todo o país, não é verdade, deputada? Com certeza. E hoje o autismo, as questões que envolvem, né, o autismo, elas precisam ser explanadas cada vez mais, Jaque. Tu sabe que eu trouxe até essa pauta também por ter amigas que passam por grandes dificuldades, por grandes lutas, porque a gente tem que entender que autismo não é uma doença, né? Nós precisamos entender que o ser diferente não tem problema, nós precisamos conversar, nós precisamos nos adaptar. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre o direito dessa criança, sobre essa família. O quanto o Estado tem um papel que também não é só a criança, é a família que nós precisamos acolher. São mães que guardam dentro de si. Imagina uma mãe chegando numa escola e recebendo a notícia de que ela não pode matricular o seu filho ali, que o seu filho é alguém que não pode estar em convívio com as outras crianças. Isso é inadmissível. Então, eu tenho trabalhado fortemente aqui na Assembleia e aqui no Rio Grande do Sul nós temos questões muito relevantes e peculiares em questões de educação. Quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de inclusão, nós temos que falar de inclusão e acessibilidade de qualidade. Nós temos sim que conversar sobre isso, é um direito garantido da criança, mas hoje aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós trabalhamos essa pauta, a gente vê nas escolas que muitas escolas não têm aceitado as crianças. Não, porque veja bem, não vai se adaptar. Gente, o que é isso? Vai se adaptar, nós temos que aprender e, em especial, né, ensinar as nossas crianças dentro de casa. Que isso não é uma doença, né? Nós precisamos acho que é um grande desafio. Nossa criança a ter o olhar. Pode falar, Helena, porque eu digo, o meu filho está com 5 anos
E eu falo do grande desafio que é ensinar o meu filho, que estuda em uma escola regular, que ele pode ter amigos diferentes. Aqui a gente está falando sobre autismo, mas a gente poderia falar que é uma condição e não uma doença, mas a gente poderia estar falando de alguma doença, a gente poderia estar falando de qualquer síndrome, de qualquer situação em que a criança precisa de inclusão e os professores, a sociedade, os pais, as outras crianças precisam aprender a lidar com isso, não é verdade? Com certeza. Primeiro de tudo, já que como tu falou, tu tá certíssima. Aqui em casa também, a minha mais velha vai fazer 18 anos já, mas Uau. a pequena, a Maísa, que tem 8, eu falo para ela sobre a gente aprender com o diferente. Que o diferente não é porque é diferente de nós ou algo do tipo, não. Que é legal, que a gente precisa amar, que a gente precisa acolher, que a gente precisa entender, que nós precisamos dar suporte, sociedade. A gente precisa dar suporte para essa família, já que o quanto é angustiante. Eu convivo com amigas que elas dizem para mim, eu não sei mais o que fazer. Eu bati em 5, 6 escolas, eles não querem aceitar o meu filho. Gente, é um ser humano em primeiro lugar. Então, para isso que eu estou aqui na Assembleia, para dar voz a essas mulheres, a essas mães, buscar políticas públicas e não ficar só na fala, já que realmente ir para o enfrentamento, buscar os atores, buscar na sociedade, nas esferas do governo, em quem pode amparar essas pessoas. E é para isso que o legislador deve ocupar-se, né? Entender que boa parte dessas crianças, e eu vejo por entrevistas que eu fiz aqui, deputada, e por mulheres que também são mães de crianças que têm o espectro autista, que quando você entrega o suporte adequado, essas crianças, inclusive, vão se desenvolvendo melhor. Então, poder fazer as terapias que são importantes, entender qual é o nível de suporte dessa criança, entender... Eu conheço, por exemplo, eu tenho uma amiga que o filho dela, ele era não verbal. Ele está com 1 ano de tratamento e já está falando. Então, você vê a importância do suporte, do tratamento adequado. Lembrando que não é uma doença, é uma condição, mas existem terapias e cuidados adequados que vão ajudar essa criança. Então, a gente precisa oferecer isso também, né? Com certeza. Essa minha amiga especial, assim, que foi por conta dela, da luta dela, né, que eu lancei essa frente parlamentar, ele não conseguia falar, sabe? Ele já tá com 3 anos e ela foi à luta, guerreira, buscando terapias para ele, psicopedagoga, buscando que é possível, é viável. E hoje ele está conversando, dando as primeiras falas. É emocionante, já que realmente eu como mãe, assim, cada que vejo a evolução dele, assim, eu vejo que é para isso que eu tô aqui, é para esse tempo. Inclusive na Assembleia, eu protocolei o PL 29/2023, que fala sobre as penalidades administrativas às pessoas que discriminam pessoas com autismo. Isso também, a gente está falando da criança, né? Mas aquele adulto que ele tem o laudo também, ele tem tido muitas dificuldades, principalmente no mercado de trabalho. Então, esse PL visa, né, penalizar essas pessoas, porque a gente, né... Por favor, pessoal, em pleno século XXI não dá mais para se falar sobre preconceito, né? E aí, deputada, muitas pessoas da nossa geração que não tiveram diagnóstico, porque na nossa época pouco se diagnosticava, estão ouvindo falar sobre isso. Uma profissional me falou que muitas vezes quando o filho está em tratamento e eles investigam, descobrem que um dos pais tem e nem sabiam que tinham, porque não tiveram o diagnóstico e foram aí vivendo sem ajuda necessária, mas conseguiram se desenvolver, trabalhar, se casar, e conseguem, às vezes, o diagnóstico depois de adultos e, infelizmente, enfrentam preconceito. Eu tenho que caminhar para o fim do nosso bate-papo, deputada, mas eu só queria que você falasse de um outro ponto importantíssimo, que me parece também ser vespeiro que você está colocando à mão, que é o suicídio de jovens. Não se quer falar sobre esse assunto, parece. O Brasil, infelizmente, liderando rankings, a gente tem que falar sobre isso, né? Com certeza, já que é um assunto, assim, de
altíssima relevância. É um assunto, é um vespeiro, como tu colocaste bem, né? Só que a gente precisa pôr a mão nesse vespeiro. A gente precisa entender o nosso jovem. Hoje, o que tá faltando? Comunicação, Jaque. Não se comunica mais entre as famílias, né? Não, hoje em dia, o jovem, o pai, a mãe, não se tem mais esse diálogo com seus jovens. E a gente precisa achar essa raiz de amargura desse jovem, que ele tem se deprimido, que ele tem entrado em ansiedade. E o bullying é algo extremamente difícil, é uma coisa que a gente precisa combater urgentemente. Até, eu sei que a gente está encaminhando para o final aí, mas eu vi um vídeo que uma pessoa me mandou, né, de uma menina com autismo sofrendo bullying. Aquilo para mim me cortou o coração. Eu vi esse vídeo com outras meninas, né? Eu vi. Tu viu, já? Foi terrível aquilo, me doeu né? Foi no Rio de Janeiro esse caso, mas em muitos lugares do nosso país. O nosso país é um país de gente querida, de gente acolhedora. Mas o que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo acolher mais? A gente precisa se comunicar, a gente precisa acolher e entender o que está levando esse jovem a cometer o suicídio, a tirar aquilo que é de primordial na nossa vida, aquilo de mais lindo e absoluto que Deus possa nos ter dado, que é a vida. O Senhor nos soprou a vida e nós não temos o direito de tirar ela, né? Então a gente tem aqui na Assembleia, Desculpa, deputada, eu já tenho que encerrar. Pode concluir o que você ia falar, provavelmente de algum projeto que vocês têm na Assembleia. E eu queria que você finalizasse, eu tenho um minutinho, falando para as mulheres que nos assistem, que têm um sonho, que têm um chamado, talvez não necessariamente na política, mas que pensam, isso está tão distante de mim. Qual a orientação que você deixa para essas mulheres? Vou tentar finalizar em um minutinho aqui, ó. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mulherada, busca intensamente qual é o teu projeto, qual é o teu propósito dentro da vontade de Deus, e com certeza tu vai ser uma mulher que vai viver o melhor de Deus, vai ser uma mulher que vai entender o teu projeto, o teu propósito, e ó, vai ser daqui pra frente. Já que eu quero deixar aqui a minha rede social. Por favor. No Instagram, e se alguém quiser continuar o bate-papo, Eliana.Bayer no Instagram e no Face, Eliana Bayer. Pra finalizar aqui, Jaque, aqui na Assembleia também eu vou estar trabalhando na Comissão de Educação, na Comissão de Saúde, e sou a vice-presidente da Comissão do Mercosul, então. Me coloco à disposição de todos vocês. E quem sabe outro dia aqui tá batendo papo, que mulher gosta de conversar, né, Jaque? Fazia tanto tempo que eu não te via. Quem sabe não, com certeza. Já vamos marcar esse bate-papo, tá? Vamos afinar aí, tá? Pra gente continuar esse bate-papo. E quando você estiver aqui em São Paulo, se você puder nos avisar, quando souber que vem, pra gente fazer um bate-papo pessoalmente, tá? Com certeza. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Beijo Obrigada grande por esse espaço. Obrigado, Jaque, ó. Beijo, beijo. Um beijo, saudades. Muito bom falar com você. Beijo pra você, pra suas filhas, pro seu marido, pra sua família toda, pra sogra. Vocês são todos muito queridos, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até pra sogra, vamos mandar beijo. Tchau, fica com Deus.